Então, boa noite a todos. Hoje mais um dia de tratamento com o cone coletivo. Hoje vamos estar então liberando a raiva, que é um sentimento que ele pode ser bem destrutivo, pode destruir tanto a nossa vida quanto a vida de quem a gente despeja a nossa raiva. A raiva, ela é uma projeção, uma percepção quando ela vem do nosso inconsciente em relação ao nosso ego, de incompetência. Se tu parar para analisar, sempre quando a gente se sente com raiva, a gente acaba se sentindo incompetente por ter acontecido aquela situação de alguma maneira. E isso acaba refletindo em diversos sentimentos, como uma inveja, um ciúmes, um bullying, um cinismo, um sadismo, um sarcasmo, um desprezo, uma repulsa e uma hostilidade. A raiva dá até para se dizer que é uma birra de nós com nós mesmos. A raiva, ela acaba nos limitando, fazendo com que a gente perca inclusive a oportunidade de evoluir e amadurecer como seres, ficando preso no nosso próprio sofrimento. Segundo David Hanks, pesquisas deles indicam que uma pessoa que vive constantemente com raiva em seu dia a dia, dentro de todas as suas ramificações de cinismo, satirismo, irritação, indignação, são apenas 12% do tempo felizes. Ou seja, 88% do seu tempo de vida é desperdiçado. Desperdiçado com formas de detalhes, como em busca do perfeccionismo, da autodefesa, da busca do senso de justiça e ainda na defesa de opiniões obsoletas e sem importância, com as quais só nós mesmos damos importância, porque é só o que a gente enxerga. A gente não consegue muitas vezes ver além. A raiva, ela não tem nenhuma utilidade, como eu disse, ela é destrutiva e ela é perigosa. A única forma da gente conseguir controlar a raiva e iniciar o nosso processo de cura é nos trazer a consciência dessa raiva, entender o porquê que a gente está sentindo isso e como a gente deve de melhorar. Isso através da humildade aliada na coragem. A humildade para assumir os nossos defeitos, assumir que nós erramos ao longo da nossa vida, assumir a responsabilidade e não culpar os nossos pais, nossos professores, ex-namorados, filhos. É preciso assumir que somos os autores da nossa própria vida, que somos responsáveis pelo que escolhemos, falamos e agimos, assim como por aquilo que atraímos para nós. Esse é um passo muito difícil de dar, mas é necessário se quisermos iniciar um caminho de real transcendência da raiva. Existem 8 tipos de entregas para se livrar da raiva. O primeiro, o ressentimento à injustiça. Nós atraímos todas as situações pelas quais precisamos obter aprendizados ainda não transcendidos. 2. Expectativas, incluindo as de relações pessoais, como aprovação, acordo, reconhecimento e atenção. 3. Entregar egocentrismo como estilo de vida e concentrar-se em mudar a si ao invés dos outros. 4. Disposição para render resíduos da percepção de um mundo imperfeito. Tudo é perfeito como é. Assumir responsabilidade pelas atitudes infantis interiores e subordiná-las a amadurecer, virarem adultas. 6. Perceber que o ressentimento não é pelo que os outros são, mas pelo que eles não são.
de acordo com nossas expectativas egoístas de como eles deveriam ser. Aceitar falsibilidade humana e limitação que ocorre devido à incapacidade de auto-honestidade. Todos estão em constante aprendizado e possuem suas limitações e ignorâncias. Oitavo, render o prazer temporário vindo da avidez e da resistência à aversão, ou seja, desapegar-se da supervalorização dos estímulos sensoriais constantes que nos trazem prazeres e nos afastam dos prazeres. A raiva, ela acaba se instalando em diversos locais do nosso corpo, tá? Segundo a medicina tradicional chinesa, a raiva, ela se aloja, ela mora no nosso fígado. E o nosso fígado, como vocês sabem, quando uma pessoa está com hepatite, os olhos ficam amarelos. Então, na medicina tradicional chinesa, isso é explicado porque o fígado se abre nos olhos. Ele é a nossa porta da nossa alma. E além de ele se abrir nos nossos olhos, o fígado está diretamente relacionado com os nossos músculos. Então, quando a gente está sentindo dores no corpo, dores de cabeça, sinusite ou e todas as outras ites, entre elas bursite, rinite, e outras questões, dores nos olhos, o bruxismo, dores pelo corpo, dores até mesmo no estômago, entre outras muitas dores, é porque o nosso corpo ele aprendeu desde a nossa infância a liberar uma quantidade de adrenalina. E a adrenalina ela só deve ser liberada quando a gente está em perigo, porque ela faz com que os nossos músculos se contraiam para a gente poder fugir. Só que por erro da nossa programação, por a gente ter dado um estímulo errado, a gente libera essa adrenalina constantemente, principalmente quando a gente sente raiva. Então, quando a gente passa por muita raiva, fica com raiva por muito tempo, a gente acaba liberando muita adrenalina, então constantemente a gente está contraindo os nossos músculos, fazendo uma vasoconstrição. E essa vasoconstrição aperta. E daí o que vai contrair? Os nossos músculos. E dependendo do que a gente está passando na nossa casa, no nosso trabalho, a gente acaba, o nosso inconsciente, ele vai contrair o local do nosso corpo relacionado com aquela emoção, com aquela pessoa, com aquela situação. Então, quando, por exemplo, uma pessoa está com dor de cabeça, essa pessoa ela ouviu algo que contrariou ela, que ela não gostou, não deixou ela agir da maneira como ela gostaria. Então ela vai sentir uma raiva porque ela está se sentindo contrariada e a contrariedade é representada na nossa cabeça. Então os vasos, os músculos da nossa cabeça vão contrair, mostrando inconscientemente: olha, você foi contrariada. Por que você está se sentindo contrariada? Vale a pena você se sentir contrariada dessa forma? Vamos ressignificar isso. Então, é a partir disso que a gente vai olhando para as nossas emoções, entendendo por que a gente está sentindo isso e olhando para a situação em si. O porquê que eu estou me irritando com um fulano? Por que eu estou me irritando com determinada situação? Porque tudo que está na nossa volta, ela só está refletindo o que está no nosso interior. Então, sempre que você estiver passando por alguma dificuldade, algum desafio, olhe para dentro de si. Olhe aonde você está fazendo aquela emoção em você, aonde você não está cumprindo com o seu propósito, com a sua vontade de viver a sua felicidade. Então, eu quis trazer primeiro essa despertar de consciência do que era, o que é a raiva, o que está por trás dessa raiva, para a gente poder então entrar no nosso relaxamento, fazer o tratamento propriamente dito
liberar essa raiva, esses sentimentos que estão guardados em diferentes locais do nosso corpo, em cada um de nós, para depois então eu dizer para vocês o que é que foi pendulado, que todos nós tínhamos em comum. Tudo bem até aqui? Então tá bom. Deixa eu só tomar um golinho d'água. Fiquem numa posição confortável. Imaginem uma luz dourada entrando pelo topo da sua cabeça. Essa luz dourada, ela vai descendo em direção ao seu pescoço, à sua nuca, relaxando os seus ombros, tirando aquele peso, aquela mochila pesada que você vem carregando há tanto tempo, indo em direção aos seus braços, soltando os dedos das suas mãos. Sinta essa luz dourada aumentando, indo em direção às suas costas e relaxando lentamente. A seguir, essa luz dourada, ela está indo em direção ao seu peito, ao seu abdômen, liberando todos os sentimentos, todas as mágoas, todas as tristezas, toda a raiva, toda a culpa que a gente vem carregando no nosso peito de diferentes situações, de diferentes acontecimentos, de diferentes pessoas, as dúvidas. Essa luz dourada, ela vai levando todos os sentimentos juntos com ela e descendo em direção ao seu abdômen, relaxando profundamente. Essa luz dourada está descendo em direção aos seus quadris, ao seu bumbum, soltando as suas pernas e saindo lá pelos seus pés, levando com ela toda essa energia densa e desqualificada. Imagine agora uma luz azul entrando pelo topo da sua cabeça. E essa luz azul está se concentrando no seu rosto, soltando a sua testa, relaxando entre as sobrancelhas, soltando o maxilar, a língua, o queixo, os lábios. Sinta seu rosto completamente relaxado, sem marcas e sem expressões. Solte o seu couro cabeludo como se tivesse alguém fazendo aquele cafuné gostoso. Solte os seus pensamentos. Solte o seu coração. Mantenha o seu corpo totalmente relaxado e preste atenção em sua respiração. Inspire profundamente, prendendo o ar por 5 segundos e solte contando até 5 pela boca. Sinta-se confortável em seu próprio corpo e mantenha-se relaxada. Não retenha nenhum pensamento ou emoção. Apenas deixe-os passarem livremente e se afastarem, permitindo que novos pensamentos cheguem e se afastem em seguida. A cada nova emoção ou pensamento que chegar, coloque uma pitadinha de amor e de perdão e solte-os. Desapegue-se de tudo e de todos neste instante.
Prossiga dirigindo sua mente suavemente para pensamentos alegres e nobres, como a própria natureza, e deixe-os passar. Liberte-se. Agora você está totalmente relaxado, não há preocupação de espécie alguma. Solte-se, solte a pressa, solte os medos e as tristezas. Deixe que passe por você apenas. Deixe a energia vital trabalhando dentro de você, fluindo da cabeça aos pés, em forma de luz, em forma de paz. Respire profundamente e relaxe. As suas energias estão sendo revigoradas e estão curando o seu corpo e o seu espírito. Solte, solte as pessoas e as perdoe-as para sempre. Desapegue-se. Ouça agora o seu novo coração pulsando, aliviado e feliz. Vou começar agora o tratamento com o cone. Vai ser feito o alinhamento superficial do chakra de vocês. Então, se tiver alguma sensação, alguma emoção, deixa fluir. Se tiver vontade de chorar, chore. Se tiver vontade de rir, ria. Se tiver vontade de gritar, grite. Deixa fluir. Se vier alguma emoção, alguma situação na qual você passou e você ficou triste, magoada, com raiva, vá lá e peça perdão. Ressignifique isso. Assuma as questões em que você errou, modifique da maneira que ficaria melhor. Ame essa pessoa, independente do que aconteceu, e a perdoe.
Vamos voltando devagarinho, mexendo os braços, mexendo as pernas, os pés, o pescoço. Vamos trazendo a consciência. Devagarinho, voltando. Tudo bem? Tudo bem. Tudo Tudo certo? bem. Tiver alguma sensação? Eu tive no começo, senti uma dor no peito, assim, mais pro lado esquerdo. Aí depois foi passando, sabe? Muito interessante. Lado esquerdo, lado masculino. Uhum. O peito ele representa o dar e o receber, mais o doar. Lembra da questão de mãe amamentando, que ela doa o leite para a criança. E o lado esquerdo, masculino. Está se doando mais para um homem do que você recebe. Mais do que eu recebo. Mais do que tu recebe. Com certeza. E tu, Beth? Como é que tu tá? Tudo bem? Beth? Eu acho que trancou. Bom, em questão do que eu pendulei antes de começar o. Eu tive uma dorzinha estranha. Eu tô bem. Mas assim, ó, uma dorzinha assim, bem na parte. Uma dor aonde que cortou? Oi. Oi, cortou. No fígado mesmo. No fígado mesmo. Uma A dorzinha raiva assim. sendo liberada. Uma Eu, dorzinha no fígado. eu tive uma Isso. dorzinha, tipo dorzona, assim, no plexo solar mesmo. Mas Claro. Tá certo. agora já tá melhor. Bom, a Beth não sabe, mas sempre no início, antes do tratamento, Eu ah, também passou. A minha passou. sim, sim, passa. E antes do tratamento, já no finalzinho da tarde, eu sempre coloco vocês, já abro a mesa para vocês, para se precisar ir fazendo algum trabalho, já ir sendo feito. Então, ali pelas umas 5 horas da tarde, todo mundo já estava no gráfico antidor, que é um gráfico que trabalha todas as nossas dores do nosso corpo. Ele pode ser utilizado em várias situações. Então, a gente já foi sendo trabalhada pelos gráficos radiônicos antes do tratamento, tá? E eu fiz uma pesquisa minutos antes de entrar aqui, de como estava a energia do grupo, o que a gente em comum tinha, tá? Então, a energia do grupo na escala de Rangstons estava em 9.000 Rangstons, que isso é uma energia boa, porque ela já está vibrando na saúde, mas tudo pode melhorar. O nosso nível de estresse estava no nível 5, que é considerado médio para o nosso padrão como grupo, mas que estava afetando o físico, mental e energético, cada uma de nós de uma maneira, tá? Não específico igual para cada uma. Em questões físicas que tínhamos em comum: desequilíbrio hormonal, falta de descanso e pouco lazer. Questões psicológicas em comum: insegurança e pensamentos negativos. Os chakras que nós estávamos com desalinhamento: frontal, laríngeo e cardíaco, e foi os três que os cones ficaram mais tempo, principalmente no frontal e no laríngeo, tá?
O laríngeo me veio pensamentos assim na hora de coisas que a gente queria falar, mas não conseguia falar, que parecia que empacava, ou até mesmo situações em que a gente falou e se arrependeu pra caramba depois de ter falado aquilo, que fez uma bela de uma merda. Então, foi esses dois pensamentos que me vieram nessa questão, tá? Questões de influências internas, nós com nós mesmos, lembrando que cada um com o seu grau, tá? Medo e mágoa. Nos corpos sutis, como você sabe, a gente não tem somente o nosso corpo físico. A gente tem nosso corpo emocional, nosso corpo mental e o espiritual. Nós tínhamos um bloqueio energético. A nossa frequência, o próprio tratamento de hoje dizia, a raiva. Então a gente estava vibrando na raiva. Mas além da raiva, nós temos outras emoções que também estavam contribuindo com o nosso adoecimento. Nossa baixa vibração, que é a vergonha, a culpa e o medo. Foi solicitado pela mesa daí fazer um alinhamento superficial dos chakras com o cone de manjericão. O cone de manjericão, ele trabalhou na gente, além do próprio cone, do efeito de transmutação dele através do elemento fogo, ele trabalhou através da essência, do aroma, o efeito calmante, trazendo a paz de espírito, aliviando as tensões físicas e emocionais, afastando os pensamentos negativos, abrindo a consciência para enxergarmos o que está de errado, estimulando a verdade em nossas vidas e abençoando nossas escolhas e decisões. Por isso, traz muita energia mental, apesar dele ser calmante, tá? A nossa energia finalizou em 14 mil, então a gente teve um ganho bem legal aí de energia, a gente está vibrando mais ainda na saúde, e isso vai fazer com que nossas células comecem a se dividir de forma mais benéfica, contribuindo para a nossa saúde e assim promovendo o nosso poder de autocura. E a nossa frequência, que estava em 150 Hz na raiva, ela passou para 230. 230, deixa eu colar aqui na minha tabelinha. Cadê? 230. Desculpa, 250. 250, ela tá na neutralidade. Então é uma emoção de verdadeiro, de libertação. Então a gente está no nosso processo de evolução e com essa energia mais para cima, a gente vai dar condições às nossas células de se revitalizarem. Tudo bem até aqui? Fez sentido para vocês? É isso. Sim. Então tá bom. Espero que agora tenham um restinho de noite muito boa, que durmam bem. Qualquer coisa, me avisem. Vocês sabem que podem falar comigo. Então, até a próxima. Um grande beijo para todos vocês. Beijo. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Certo. Gratidão, meninas. Gostei. Tá bom? Tchau, te amo. Obrigada. Também. Tchau. Tchau.